Prontinho, galera? Vamos lá. Resolução do PAS OEMA 2026, tá? Com acesso em 2026. Questão bem tranquila, mas com aquele padrão da OEMA, né? Em que ela começa com um texto que só está servindo para você perder tempo na leitura, tá? Então, professor, como é que eu percebo? Você vai sempre dar uma olhadinha geral na questão e vai ter sempre isso aqui, ó. Considere a situação problema. Nessa partezinha aqui, ele já te diz que daqui para baixo que importa pra gente, tá bom? Às vezes, nessa parte que ele diz, considera a situação problema, ele pode dizer que o texto acima é importante. Aí que você volta para a leitura do texto. Mas aqui ele não disse isso, tá? Mas é o que diz no texto, professor. O Maranhão Atlético Clube, né, que é o MAC, é um time tradicional de São Luís, né, Maranhão, sendo suas cores um símbolo de história e tradição do clube, né, futebol maranhense. Então, o clube é chamado, né, de quadricolor, né, pela combinação de cores que representam o estado do Maranhão e assim por diante. O importante para a gente é vir aqui. Já entenderam, né, que esse texto ali foi só para fazer a gente perder tempo. O importante é essa situação aqui, o problema que ele deu. Qual? Torcedores do MAC, né, decidiram confeccionar uma bandeira nas cores do time, que é o azul, o vermelho, o branco e o preto, para recepcionar quem é a equipe, né, em comemoração a um excelente resultado. A bandeira, né, conforme ilustrado abaixo, é no formato retangular, dividida em 4 faixas horizontais que podem receber as cores do time. Sensacional. Então são 4 cores. Se são 4 cores, qual o número de possibilidades para a gente pintar essa bandeira? Eu tenho 4 possibilidades para a primeira faixa, 4 para a segunda, 4 cores para a terceira e 4 cores para a quarta. Então, pelo princípio fundamental de contagem, você não perderia tempo, né? Só ia multiplicar 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, pronto. Esse seria o total de possibilidades, tá bom? Só que você tem que concordar comigo, assim como os torcedores também, né, do MAC, eles perceberam isso, que poderia acontecer de ficar uma bandeira com uma cor estranha. Como assim? Poderia acontecer de todas ficarem vermelhas, porque você não botou nenhuma restrição. Pode acontecer de todas serem vermelhas, e eles não querem isso. Então, sem restrição, isso aqui poderia acontecer, tá bom? Isso seria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Show. Agora, com restrição, professor, vamos ver? Ele diz assim, ó. Vamos lá. Observe. Inicialmente, ó, os torcedores desejam pintar a bandeira nas cores de referência do time, né? Sem impor nenhuma restrição. Essa é a questão, é o que nós calculamos no início, tá? Sem restrição. Porém, ao analisar as possibilidades, perceberam que poderiam surgir bandeiras visualmente estranhas, como aquelas que todas as faixas, né, serão pintadas de uma única cor. Fica estranho mesmo, né? Tá bom? A pessoa, todas as faixas brancas, ou todas as faixas vermelhas, ou todas as faixas pretas para representar o time, ficaria estranho. Então ele criou uma regra: 2 cores consecutivas não podem ter a mesma cor. 2 faixas, né, consecutivas não podem ter a mesma cor. Ah, legal, professor. E as não consecutivas, aqui não tem restrição. Aqui ele diz, ó, podem receber, ó, não tem restrição, tá bom? Para receber as cores. Verdade. Nessas condições, a razão entre o número total de possibilidades, ó, de pintar a bandeira com restrição e o número total de possibilidades para sem restrição é quanto? Então, ele quer que você divida com restrição sobre o sem restrição. O sem restrição a gente já calculou, que é quem, professor? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Agora aqui em cima eu vou colocar quem? O que está sem restrição, tá? E o sem restrição, professor, vamos lá em cima. Galera, é assim, ó. Como ficaria o PFC, professor, com restrição? A primeira faixa você pode pintar com qualquer cor, não tem problema. Tá bom? 4. Mas a segunda faixa, meu povo, que você tem que entender.
Porque a cor que você usou na primeira, você não pode usar na segunda. Então, baixe para 3. Ah, eu já usei 2 cores, então baixaria para 4, para 2, né? De 3 baixaria para 2. E depois, professor, de 2 baixaria para 1. Sim, mas vocês têm que entender uma coisa. O que, professor? A cor que foi usada para cá não poderia ser usada aqui na segunda faixa, mas pode ser usada na terceira, então aumentaria 1 para 3. Entendeu? As cores que foram usadas na 1 e na 2 já poderiam ser usadas na última, qualquer uma das duas, totalizando 3. Tá bom? Ah, professor, então ficaria 3 vezes 3 vezes 3, sim. Aí, nossa razão que ele pediu foi nesta ordem, com restrição, que é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dividido pelo que está sem restrição. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E embaixo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Resolvido. Alternativa correta, letra C. Bem tranquilo, né? Vamos para a segunda? Questão 47. Opa, o texto já começa dizendo, para resolver a questão, você deve realmente seguir o passo a passo que está no texto abaixo. Aí sim, esse texto todo é importante para a gente. Tá bom? Em um jogo de lógica... Opa, aqui que é meu medo. O que é, professor? A UEMA, ela tem um padrão de questões em que... É uma prova tradicional ainda, né? Só que ela está tentando mudar isso. E essa questão é um sinal disso, entendeu? Que é aquela questão que tu bate o olho e não sabe qual é o assunto ainda. Diferente do que a UEMA vinha fazendo, que tu bate o olho, tu já sabia essa questão de logaritmo, se era uma questão de PA, de PG, se era uma questão de função, já sabia. Aqui não, você vai ter que interpretar e chegar a essa conclusão, né, professor, de que assunto é esse aqui. Só que aí cria um jogo e você vai ter que se familiarizar com as regras do jogo. E você se familiarizar com regras novas para um certo jogo, isso demanda tempo. Então é uma questão que eu aconselho você ler 2 ou 3 vezes o texto com calma, tá? E marcando as regrinhas que ele vai te dando, tá bom? Em um jogo de lógica, forma-se uma sequência de números, né, em cada termo. Em que cada termo, né, é constituído por 3 números. Opa, calma. Eu tenho uma sequência. Tem o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Só que você está acostumado com uma sequência em que cada termo é um número. Aqui não, ele está deixando bem claro. Ó. Cada termo é constituído por 3 números. Ah, então o primeiro termo não é só um número. O primeiro termo são 3 números. O segundo termo são 3 números. O terceiro termo, 3 números. Então, ele deu até um exemplo aqui, ó. Ele deu até, diz aqui, ó. Exemplo, ó. Exemplo. Então, ele deu como exemplo o que, professor? Ele disse assim, ó. Tá aqui, ó, um exemplo de sequência. O primeiro termo, ó. Posso chamar de A1. Segundo termo, eu posso chamar de A2. Terceiro termo, posso chamar de A3 e assim por diante. É o que ele está dizendo no texto. Né? Essa é o que ele está dizendo. Então, é o tipo da questão que não importa o quanto você estudou matemática. Aqui é a interpretação. Tá bom? Pronto. Continuando. Ele chamou esses termos de terna. Pronto. Para ser atribuído uma terna inicial, para ser atribuído. Qual é a primeira? Como é que é escolhida a primeira? Deve ser considerado o primeiro termo da sequência. Está percebendo que ele não disse como é que é criado o primeiro? Não. Então quer dizer o quê? Que você pode criar de qualquer forma que você quiser. Qualquer forma que você quiser criar, não vai mudar o padrão. Não vai mudar a sequência, o padrão da sequência. O tipo de sequência que nós temos, entendeu? Se é uma PA ou uma PG, não vai mudar o fato de você ter escolhido qualquer número para a primeira terna, tá bom? A partir da primeira terna, pronto, ele nem disse como foi que ela foi formada,
Forma-se a segunda. Agora ele vai dizer como é que é formada a próxima. A primeira é aleatória. Você escolhe. Que corresponde ao segundo termo da sequência é obtida somando-se os pares. Pronto, acabou. Tu já sabe que ali tem 3 e de 2 em 2 vão formando pares. Então tem quantos pares possíveis? 3. O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. São pares, tá bom? Da terna anterior, certo? Para formar o segundo. Segunda terna. Quer ver? Esse primeiro aqui, você como foi que ele escolheu? De forma aleatória. Ele escolheu, ele gostou do 1, do 2, do 3, ele botou. E aí? Vai pegando os pares. Quanto é 1 mais 2? 3. Quanto é 1 mais 3? 4. E quanto é 3? 2 mais 3? 5. Pronto. Tá aí, formando nossa segunda terna. Quanto é 3 mais 4? 7. Quanto é 3 mais 5? 8. Quanto é 4 mais 5? 9. E vai embora. O fato de você estar somando os pares, estar somando de 2 em 2, a gente chega aqui à conclusão. Nessas somas, quer ver? Ó? Pega aqui, né? A lógica ó, da questão. Ó. Nessas somas, ó, 1 mais 2, 1 mais 3 e 2 mais 3 vai dar 5. Você percebe que nessas somas o 2 aparece 2 vezes. Simples. O 1 aparece 2 vezes. O 2 aparece 2 vezes também. O 3 aparece também 2 vezes. Todo mundo aparece 2 vezes. Isso significa o quê, professor? Que a próxima terna que você encontra, se você somar os elementos, vai dar o dobro da soma anterior. Porque está pegando cada um 2 vezes. Entendeu? Soma aí para ver, professor. Bora lá. Quanto é a soma dos termos da nossa primeira terna? 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Quanto é a soma da segunda terna? 3 mais 4, 7. Com mais 5, 12. Quanto é a soma da próxima terna? 7 com mais 8 vai dar quanto, professor? 15. Com mais 9, 24. Você percebe que é todo tempo o dobro? Por que é o dobro? É uma PG. Por que é uma PG, professor? Porque tu está pegando sempre os pares. E quando você pega os pares, significa que cada elemento da sequência vai aparecer 2 vezes para formar a próxima sequência. Então é o dobro. Se cada um aparece 2 vezes, é o dobro. Ah, o senhor está dizendo então que o próximo que eu somar aqui tem que dar 48? Sim, fique à vontade. Ah, é uma simples. Qualquer terna que você escolher vai respeitar esse padrão. Então a questão, se você disser que ela está trabalhosa, eu concordo. Por quê? Porque demora a você entender. Então você tem que ler 2 ou 3 vezes para entender a regra do jogo, entendeu? Mas não está difícil depois que você percebe o que é, tá bom? Prontinho. Ah, professor, mas eu não enxergar isso. Então você faz um sistema. Se você quiser, a gente faz aqui. Faz aí, professor, quer ver? Vamos lá para a nossa pergunta final. Você não percebeu que era só pegar a metade. Galera, com base nas explicações acima, resolva a seguinte situação, problema. Um jogador, participante desse jogo lógico, né? De um jogo de lógica, escolheu uma terna inicial. Escolheu, aleatoriamente. Cadê, professor, essa terna? Tá bem aqui, ó. A partir da soma dos pares, somou esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse, ele criou a segunda terna, respeitando a regra do jogo. Depois fez a mesma coisa, até chegar aonde, professor? Até chegar, galerinha. Tá? Pronto. Até chegar, professor, no quarto termo da sequência, ó. Terceira terna. Quarta. Quem é a quarta? 39, 43 e 46. Se você não percebeu ainda que é só pegar a metade da soma para representar o anterior, faz o seguinte, chama de x, y e z. O terceiro termo, a terceira terna. E agora segue a regra. Ele diz que para formar essa próxima aqui, tu ia somando de 2 em 2, os pares.
Então, x mais y, vamos lá, olha só, x mais y igual a 39, x mais z igual a 43, e y mais z igual a 46. Soma. O x apareceu duas vezes, está aqui, ó. O y duas vezes também. E o z também duas vezes. Tudo isso, se você somar todos esses valores, dá 128. Colocando 2 em evidência, cada um tinha um 2, ó. Coloquei fora do parênteses, igual a 128. Opa. O 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. E quanto é metade de 128? 64. Percebeu que foi só dividir por 2? O nome desse cálculo aí que o senhor fez foi perda de tempo, né? Eu já tinha percebido lá em cima no exemplo que ele deu. Então quer dizer que se a soma desse aqui é 64, a soma desse anterior é 32, que é metade de 64. É uma PG. Você está só voltando os termos, ó. Divide por 2 de novo, galera. Pronto. E vai dar o quê? 16, tá bom? Que a alternativa é a letra E, resolvida aí nessa questão 47. Vamos para a questão 48, ok? Sensacional. Vamos lá. Eu fiquei preocupado quando eu li essa questão, o aluno, assim como aconteceu, né, em vestibulares aí anteriores da UEMA, por exemplo, aquela questão de tabela, né, que ele começa dizendo que é matriz, era só uma análise, né, uma interpretação de tabela, e vários alunos começaram a estudar determinantes, propriedades de matrizes, perdendo tempo, né? E eu tenho medo de acontecer a mesma coisa com essa questão, que a partir de agora o aluno querer estudar a função de várias sentenças, né? Função de várias sentenças, porque aqui é uma função de várias sentenças, mas tu não precisa estudar a função de várias sentenças para responder essa questão, questão de interpretação, tá? Por favor, daqui para frente não vai começar a se acabar estudando esse conteúdo, não. Bom. Continuando. Vamos lá. De novo a questão que ele já manda analisar a situação problema. Show. Não quis enrolar a gente com o texto anterior a isso, né? Um laboratório de climatologia monitora diariamente a temperatura durante cada semana de uma cidade. Pronto. E ela compara com a temperatura média histórica, que é de 10 graus Celsius. Ok. A temperatura TI, pronto, com I representando os dias da semana, que é o T1, primeiro dia da semana, temperatura no primeiro dia da semana. T2, temperatura no segundo dia da semana, e assim por diante. E ela diz que a temperatura é medida em graus Celsius. E ela pode ser positiva, negativa ou zero. O meteorologista decide utilizar a seguinte função. Pronto. Quem está preocupado com essa função é uma função qualquer. A linguagem que você está mais, né, acostumado é f de x. Essa é a imagem, tá bom? F de x, que pode ser 1, 0 ou menos 1. Bom? Dependendo se a temperatura for maior que a média, for igual à média ou menor que a média. Assim, vamos para o que ele pede. Ao final de uma determinada semana, pronto, passou a semana toda. Pegou todos os dias da semana. O meteorologista registrou as temperaturas TI, as 7 temperaturas, para cada dia da semana. Assim. Sabendo que a soma de todas, né? As imagens deu 0. Opa. Tem 7 números e a soma dá 0. Opa. Calma. Tu sabe que só pode ser usado o 0, o menos 1 e o 1. Beleza, e a soma deu 0. De 7, ó. Pega aí os 7, ó. E a soma deles deu 0. Isso a gente já sabe. Show, professor.
O que mais? Ele diz assim, ó, em um dos dias, só um, a temperatura foi igual à média histórica. Opa! Se ele diz que só um dia que foi igual à média histórica, então só teve um zero. Concorda? Só teve um zero. Só foi um dia com a média histórica. Então, desses 7 números, só um deles é zero. Qual, professor? Não sei. Ele não disse qual foi o dia da semana. Qualquer um aqui, você pode botar. Então, vamos botar bem no meio, professor, bora. Mas poderia ser no começo, tá? No meio, no fim, não importa. Tá bom? Professor, sobraram 6, pronto. Só pode ser 0 e 1. Ou 0 não, 0 já foi, só tem um 0. Só menos 1 e 1. Professor, toda vez que aparecer um menos 1, tem que aparecer 1. Para eliminar, porque tem que dar 0. Então, quando aparecer um outro menos 1, tem que aparecer 1 de novo. Aparecer um outro menos 1, tem que aparecer 1 de novo. Então, a soma dá 0. Isso quer dizer o quê? Que tem que aparecer 3 que estão abaixo da média histórica e 3 que estão acima da média histórica. E a alternativa correta é o que afirma bem aqui, ó. Item 1, houve 3, tá bom? Registros de temperatura abaixo da média histórica, né? Que é o item 1. O resto, ele diz que tem 5. Acima da média não pode. Né? Se eu botar o 1 aparecendo 5 vezes, não tem como a soma dar 0. Porque tu teria o quê? Tu teria o 1 aparecendo 5 vezes. Tu teria um 0 que é da média histórica. E está faltando quanto para finalizar? Só mais um número que é menos 1. Se fizer essa soma, 5 menos dá 4, mas ele diz que a soma de todos tem que dar 0. Então a quantidade de negativos tem que ser igual à quantidade de positivos. Tá bom? Tem que ser, como são 6 que sobraram, tem que ser 3, 3. Toda vez aqui ele vai falar, houve 4, não, tem que ser 3. Não houve nenhum registro de temperatura acima da... Teve 3 de um, 3 do outro. Então, o item correto é só o item 1. Tá bom? Aqui está na letra B. Resolvida a nossa questão 48. Vamos para a questão 49.